ouvindo agora, antes de começar a live, eu estava ouvindo aqui uma música xamânica, uma Então, prece xamânica, coisa mais linda desse mundo. Depois eu mando para você. depois você manda para Ah, o mim. pessoal tá chegando já, mando sim. Sim, mas olha, a respeito desse tema, eu pensei assim, faça uma lista dos perigos, né, da gente não, das pessoas que não acreditam em vidas passadas, em vidas paralelas, em vidas Uhum. multidimensionais, que para mim é tudo a mesma coisa. E eu pensei assim, aí, né, fiz aquela sugestão para você, para a gente fazer intuitivo, aí você Uhum. tocou, falou assim, ai, que coisa boa, então vamos deixar, né, que os nossos guias, que eles conduzam essa live, né, o que que é mais elevado para agora, o que que é mais elevado para hoje, né, mas me fala, você trabalha com radiestesia, florais de É, bar, sim, trabalho com radiação. Eu vou contar aqui um pouquinho para quem não me conhece, conta. sabendo, caindo de paraquedas assim. Não se preocupem que a história vai ser curta, apesar de eu estar com 50 anos, mas eu prometo que eu vou tentar resumir o máximo. Quem quiser saber um pouquinho mais, eu tenho lives no meu canal onde eu conto mais sobre a minha história. Eu venho da área de enfermagem, eu era técnica em enfermagem, trabalhei como cuidadora durante, foram mais ou menos na Europa, né? Eu fui para a Itália, aos 35 anos de idade, foi quando eu comecei todo o meu processo, foi interessante. Eu fui para o centro espírita, eles me organizaram um pouquinho e me mandaram para a Itália. Foi mais ou menos assim, não, vamos dar uma ajeitadinha na coitada para ela não viajar tão, né? Entregas Desbagaceira. baratas desse jeito. É. E aí eu comecei o processo, descobri, né, toda a questão parapsíquica, a mediunidade. Eu utilizo alguns termos porque eu fiz parte um tempo da conscienciologia e eu achei bem interessante que eles modificaram determinados termos para tirar mais essa carga emocional que já Sim, tem, né, tanto. Mas eu vou explicando aqui, se eu falar sim. algum termo assim meio diferente. E aí, essa questão parapsíquica, eu descobri, né, algumas sensibilidades que eu tinha que até então passavam desapercebidas, eu não tinha consciência disso. Aham. E eu sofri fisicamente também, desmaios, pressão baixava assim do nada, e eu descobri que isso tinha a ver com a questão da ectoplasmia, depois foi todo um descobrimento, né, de coisas. E aí eu comecei em 2006, quando eu estava na Itália, eu comecei a trabalhar com pacientes nas residências. Então, eu morava com esses pacientes, eu tinha somente 10 horas por semana livre. E esses pacientes, na sua grande maioria, eram terminais, eram Eita. pacientes terminais. Então, imagina o aprendizado que veio com isso, né? Sim. E eu aproveitei esse tempo para me estudar também. E aí começaram as meditações, eu comecei a entrar nesse universo novamente de reencontrar, né? De me reencontrar, na verdade. Conheci tudo como. Eu digo que tudo começou aqui ainda no Brasil, mas quando eu estava lá na Itália, que eu comecei esse processo, eu tive uma projeção. As minhas projeções, elas são lúcidas só quando eu estou já fora do corpo, tá? É bem interessante isso. Não adianta, faço estudo, pratico o exercício e tudo, não adianta. Eu só tenho lucidez quando eu estou fora do corpo. E geralmente, gente, eu vou para fora do corpo para trabalhar no pesado, sabe? Eu sou peão. Eu sou daquelas da parte do resgate, é por aí. E eu comecei a perceber, teve uma projeção principal que eu quero colocar aqui para fechar, né, o assunto. Nessa projeção, uma xamã não, desculpa, uma guru indiana, se chama Ama. Se vocês puderem procurá-la, eu super indico. Tem no YouTube, tem vários falando sobre ela. Ela é conhecida como a guru do abraço. Ela abraça as pessoas e nesse abraço ela transmuta todo aquele sofrimento, aquela carga emocional que a pessoa tem, Nossa, né, que vai até ela com aquela e aí ela ao abraçar ela transmuta essa energia, né, e te devolve. E eu tive essa projeção com ela e foi aí que a coisa realmente aí começou, né, tudo. nossa, Aí faz foi todo... chakras. eu amo.
Eu amo abraçar. Uhum. Pois é. E ela ficava, para vocês terem uma ideia, depois eu acompanhei ela também na Alemanha, que eu passei um tempo na Alemanha, né? Passei 2 anos. Sempre fazendo esse trabalho como cuidadora. Sim, Aí voltando ao assunto, eu simplesmente ah, comecei a me estudar. Eu comecei a fazer essa viagem que eu chamo de viagem de retorno a mim mesma. Então eu comecei a tentar entender as minhas fragilidades, porque sem o autoconhecimento, gente, não adianta nada. Se você pode devorar livros de espiritualidade, devorar livros sobre vidas passadas, sobre isso, sobre aquilo outro, mas se você não tem o autoconhecimento e se você não põe em prática tudo que você aprende, é inócuo, não, sabe? É uma coisa assim, não fica, tem pra não, quê, né? perde a essência, né? Sim, E aí eu comecei essa viagem, né? Foi bem dolorosa. Não pensa que é fácil, não. sempre é, né? Tipo assim, tem horas que eu me sinto igual um João Teimoso, sabe? E Vai vai lá, volta. Mas é isso. Então, aí eu comecei também a ter acesso, por isso eu estou comentando tudo isso, né? Eu comecei a ter acesso de uma forma mais lúcida à questão da morte, eu digo vida pós-vida, né? É, eu comecei a ter, quando os pacientes já estavam já próximos à dessoma, né, à morte, eles vinham até mim em sonho para se despedirem, não sonho, depois eu descobri que eram projeções. E nesse meio tempo eu comecei a estudar os sonhos. E aqui vai uma dica que eu assim assino embaixo, é anotem todas as suas percepções ao acordar pela manhã. Se possível, não se movimenta, fica o mais parado que você puder. Põe um caderninho ou um gravador, alguma coisa assim do teu lado. Não é ideal, não é legal dormir com o celular, tá? Próximo. Então, põe alguma outra coisa, um caderninho, uma caneta. Se mexe o mínimo possível e anota o que vier, você anota. Por quê? Foi através dessas análises que eu comecei a me entender realmente o que era que estava acontecendo, sabe? Todo o meu processo ficou mais, digamos assim, ficou um pouco mais fácil de ser entendido. E aí, a minha irmã me ajudava muito com isso. Eu sempre, assim, sou eternamente grata a ela. E foi durante esse tempo, nós ficávamos. O horário que eu tinha para dormir, ao invés de dormir, eu ficava com ela no telefone para fazer esse estudo, né? Tem que ter um pouco de. Você não é uma coisa tão fácil, assim, você não cai do céu, você tem que fazer a sua parte também. sim, E aí eu comecei a ter esses sonhos, então assim, eu fui juntando as pecinhas do quebra-cabeça, né? E eu comecei a perceber que, inclusive, eu tive um acesso a um. Seguinte, eu reencontrei um xamã na Alemanha, que é boliviano e que morava na Espanha. Pra vocês Eita! terem ideia de como a coisa funciona. E nós nos encontramos na Alemanha. E lá, em uma sessão, eu fui em uma sessão com ele, né? Eu percebi os amparadores, que eu chamo de amparador, tá? São esses amigos nossos, né? Que nos ajudam. E nesse tempo, quando eu estava lá, conversando, né, com esse pessoal, foram 2 horas de informação que chegaram, né, para mim. Eita, Então anotei tudo, foi bem muita interessante. coisa. E aí eu percebi que uma dessas coisas foi que eu fui xamã em algumas vidas também. Então tá tudo conectado. A gente. Então agora, depois disso, né, que me foi dito, ó, agora é o momento de você, que eu até fiquei sem entender direito, porque eles disseram o seguinte: chegou o momento de sanar, não mais curar. Aí eu, pera, mas não é a mesma coisa? Não é? Não, não é. O curar é mais a parte física, que era o meu trabalho, justo como Hum, cuidadora, né? De, 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 já vou anotar tra isso daí, ó. de tratar as feridas, de trabalhar a energia, a ectoplasmia, né? Que ela é uma energia bem mais
digamos assim, é mais densificada. Então, trabalhava isso, né? No processo de cura mesmo, mas a parte mais física. E Sim. aí, o momento de sanar. E o sanar está relacionado com sanar mais a alma, sabe? Hum. Esse trabalho aqui que a gente faz de mostrar o caminho, né? Indicar o caminho. O caminho basicamente é esse aqui. Então, sabe, dar, servir de exemplo também. Então, esse trabalho que é desenvolvido por tantos terapeutas é mais essa parte do sanar mesmo, porque ele vai trabalhar a parte emocional, a parte espiritual da pessoa. Então, inclui tudo isso. E aí eu me descobri, eu realmente assumi finalmente que eu sou uma terapeuta, né? Então, vamos trabalhar assim. E aí eu voltei para Natal. Minha mãe adoeceu, teve um processo bem difícil. Em janeiro ela faleceu e depois da morte dela eu comecei, né, a me dedicar mesmo ao meu trabalho. Então eu trabalho agora com radiestesia florais de Bach. Eu sou terapeuta integrativa sistêmica em florais. O que significa isso, né? Nome comprido. Nada mais é do que não adianta você só passar o floral para a pessoa. O ideal é que você faça um tipo de investigação em conjunto com outros profissionais, psicólogos, psiquiatras, que seja o caso, né? Então, você faz um tipo você ajuda a pessoa a se melhorar também, porque Sim. de nada adianta, né? Não, tome o floral, sim, tá, mas eu tô tomando esse floral por quê? O que é que eu tenho que melhorar em mim para que eu não tenha mais necessidade de medicamento, né? Sim. E aí eu trabalho e também com sonhos. Eu me peguei, essa coisa dos sonhos foi bem interessante. Eu não sou psicóloga, mas muitas pessoas chegavam até mim e contavam os sonhos. E aí eu fazia uma análise desse sonho e a gente começava a perceber que tinha a ver com o dia a dia da pessoa, com todo o Sim. trabalho que ela estava desenvolvendo. E aí é isso. Essa é a minha profissão agora, nesse momento. E agora eu virei blogueira, né? Tô fazendo live. Essa é a parte mais divertida. Ô, Dilma, Oh, adoro. enquanto você está falando aí, né, que você falou que você trabalha, pega no pesado, tal, 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 me veio assim um sentimento que você trabalha com os sirianos. Você já percebeu a presença siriana? Na verdade, é o seguinte, eu já, em todos esses trabalhos que eu desenvolvo, né, fora do corpo, geralmente tem uma figura que eu sou, assim, suspeita de falar, porque eu sou muito grata a ele, se chama Bezerra de Menezes. E eu tive algumas experiências fora do corpo que, ao que tudo indica, eu trabalhei com ele na equipe como enfermeira, né? E foi bem interessante. Então, assim, eu percebo que, na verdade, eu não busco saber muito quem é que está do meu lado. O meu foco é o trabalho, né? Sim, Então, assim, eu percebo que, por exemplo, a questão dos arturianos estão muito presentes. Eles sempre, volta e meia, eles aparecem. Foi bem interessante o que aconteceu hoje, por exemplo. Eu estava assistindo um vídeo de um cara falando sobre eles. E aí tu me manda aquele convite e eu entro naquela live assim de paraquedas. E aí conheci aquela moça tão simpática, sabe? Então é isso, é esse o movimento. E eu sei dos arturianos, mas assim, isso que você está falando agora é novidade. Na verdade, eu nunca não percebi. você vai perceber. Eu trabalho com os arcturianos. Tem, Uhum. mas aí assim, quando eu comecei a trabalhar com os arcturianos, que a minha ficha caiu a respeito da, olha, eu de canetinha na mão para anotar os insights que você vai falando aí, eu não sou boba Eu já nenhuma. abri aqui também. Uhum, sim. Porque quando eu comecei a trabalhar com os arcturianos, eu comecei a perceber essas vidas, que eu sou um ser multidimensional.
né? Foi aí que eu percebi. E aí, Dilma, eu comecei a sentir assim, gente, eu até uso o termo vidas passadas, mas assim, de todo o meu coração eu percebo que não é passada, que ela é multidimensional, que ela é paralela, que ela é ao mesmo tempo, que ela acontece aqui e agora. Assim como Uhum, as vidas, né, vamos falar assim, futuras, né, o que está para frente, o que está para uhum, trás, que não tem frente nem trás, né, a gente que coloca isso daí. uhum. Mas É esse aí, mundo, né, que a né, gente vive. Uhum. então, mas a gente coloca assim mesmo. E aí, é, eu vou falar assim uma coisa e você vai me ajudar assim, que um dos perigos que eu percebo, que eu creio que existem vários, mas um dos perigos que eu vivi, por isso que eu percebo, é que quando eu não acreditava, eu não tinha o que olhar, eu não tinha o que curar, Uhum. né? Eu não tinha o que sanar. Inclusive, um belo dia, eu falando de multidimensionalidade com a colega, ela falou assim: curar essa vida já dá um trabalho danado, quanto mais as outras. Desavisada, mas assim, é o próximo passo. Não, quem avisa? No Quem caso, vai assim, avisá-la? né? Então, assim, é o próximo passo. Então, assim, você vai curando esta vida e vai sanando outras vidas. Não sei quando você trouxe esse nome, né? Esse termo bacana agora de sanar. Sanar. Eu comecei a perceber assim, É então, espanhol. Uhum, sim. pois então assim, será que, aí é uma pergunta mesmo, que você está mais envolvido com isso. Será que no caso, a multidimensionalidade, os fractais que nós temos, aí eu vou usar o termo de vidas passadas, seriam um sanar vidas passadas? Olha, o que eu penso em relação a tudo isso é o seguinte: primeiro, eu gostaria de fazer um adendo aqui, Sim, que é o seguinte: as pessoas elas têm uma tendência à questão dos é tipo assim, fogos de artifício, aquela coisa muito teatral, muito, né? Aqueles seres cheios de brilho que aparecem, não sei o quê. E aí vem outro e diz, esse povo que fala sobre essas coisas são tudo louco. Outros que dizem, né? Por quê? Tudo isso é uma forma de negação, de medo, tá? Porque eles sabem que se eles aceitarem isso, eles vão ter que modificar muita coisa na vida deles. E isso traz o medo, né? Do novo, do sim, mudar mesmo, da mudança. Quanto a essa questão das vidas, eu acredito no seguinte. Por exemplo, nessa vivência que eu tive, né, foram, me foram repassadas várias vidas minhas que eu tive. Depois, quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, eu também tive acesso a algumas outras. O que eu percebo é cada uma dessa experiência, seja o que chamam de vida passada, né, ou agora, tudo isso é nada mais do que um conjunto de coisas que te levam a um determinado lugar. É simples assim. sim, A tal da evolução que todo mundo fala tanto, nada mais é do que você ir juntando essas pecinhas, esse quebra-cabeça, sabe? Eu amo quebra-cabeça, sou fanática de quebra-cabeça. Eu acho que justamente por isso, por ter essa ideia, né, de você sim, juntar os pedacinhos. Então, cada experiência vivida é como um pedacinho teu. Não é porque é uma vida passada que não está mais. Porque é uma essência, é uma consciência que tem vivenciado todas essas histórias. sim, Então, assim, todas essas experiências vividas, elas te ajudam a que tu entenda finalmente que tu é o responsável pela tua evolução. Não tem que terceirizar essa responsabilidade. Nós temos que, quando eu digo tu, gente, eu estou me incluindo, tá? Eu sim, não sou a toda poderosa aqui que já sabe tudo, absolutamente. Então, o que é que acontece? Quando você entende isso, né? Quando você junta essas pecinhas, entende determinado. Depois até eu vou dar um exemplo aqui de um entendimento bem pontual que eu tive.
Quando você começa a compreender tudo isso, você começa a perceber que, cara, Deus existe, só que não é esse Deus que é colocado, né, como um pai punitivo que está ali, oh, se tu fizer errado, tu tá ferrado. Não é por aí. É uma consciência, o universo em si é uma consciência. E todos nós fazemos parte disso. Sim. Eu tive em uma meditação, eu estava me perguntando o que era, qual o papel do amparador, né, dos nossos guias, dos nossos mestres. Qual é o papel dele? E aí eu tive uma visão que eu estava dentro de um buraco, colocava a mão para sair. E tinha uma mão, mas essa mão não me puxava, ela só me servia de apoio. Esse é o Deus. Ele serve de apoio quando tu tem fé, quando tu acredita. E essa fé não é em algo que está fora, é no que está dentro. Tudo Sim. isso que a gente vive, eu tenho observado que tudo que está acontecendo é tudo como uma criação nossa. Você pode modificar as experiências, dependendo de como você estiver emocionalmente, para você vai ser totalmente diferente. Aquela mesma experiência. Vamos dar um exemplo aqui. Se você está feliz, estou apaixonada, estou amando, conheci o amor da minha vida, estou muito bem, obrigada. Aí você chega lá na frente, passa um carro e joga a água bate em você e suja a tua roupa toda. Tu vai olhar, sujou minha roupa. É mais ou menos assim que funciona. Se tu, em vez de estar sozinha, triste, arrasada, que vida, ó céus, ó mundo, ó como eu sofro, se o carro passa e joga água em tua roupa, tu vai, no mínimo, dizer um monte de coisa com a mãe daquele coitado, daquele cara. Sim. É mais ou menos assim, sabe? Sim. É um exemplo meio chulo, mas é isso. Não, mas é isso mesmo. Né? Então é isso. Para mim, essas vidas, elas são, sim, a outra dimensão não é, gente, como a gente sempre escuta. Céu, inferno, lá em cima, lá embaixo. Não, tá tudo aqui. Não tem lá em cima nem lá embaixo, né? É uma frequência, uma frequência. E as frequências se sobrepõem. Você falando desses aprendizados, né? De que cada experiência, que a gente tem cada experiência é um aprendizado, e que uma vai somando, né? Vai encaixando como esse quebra-cabeça, como você fez essa analogia, e eu achei belíssimo. Por quê? Eu também tenho esse entendimento. Só que aí, trazendo essa analogia do quebra-cabeça, pensa bem, se eu deixo ou ignoro ou elimino uma das minhas experiências, porque essa é uma experiência, né? Eu estou aqui experienciando. Eu deixo aquele aprendizado enterrado. Então, você já trouxe aí um perigo enorme. Porque eu entendo que todos esses aprendizados, eles estão aqui agora comigo. Assim como todas as memórias, assim como, né, todos os aprendizados, todos os recursos que eu tive estão aqui. Então, se não existiu, eu não tenho o recurso, eu não tenho o aprendizado, que é riquíssimo. Então, eu fico assim, poxa, quando eu percebi, Dilma, eu falei, eita, chega, bora, cadê? Ó, vamos aqui, ó, o que tá aqui, que tá arquivado e que eu não tô usando e que é importante para essa existência. Porque é como se eu estivesse me formando, é como se não, a gente está sendo formado, capacitado. Né? Capacitado. Então, somos crianças que estamos aprendendo a virar um adolescente para depois virarmos um adulto. De vez em quando eu pergunto assim para os eu chamo de guias, né? Meus guias, meus mentores, eu falei, gente, será que eu já estou sabendo pelo menos limpar a bunda, gente? Com misericórdia. Dá uma luz aí, dá uma dica aí, já estou sabendo tomar banho sozinha. Aí eu penso, não, já devo tomar banho sozinha e
dar a mão pro outro, né? Porque eu tô aqui fazendo live com a Dilma, então alguma coisa já deve estar dando pra Uhum. fazer. Sim, Mas, sim, assim, os irmãozinhos sim. mais velhos ajudando os irmãozinhos mais novos. É assim que eu percebo. E tem uma coisa também que eu penso muito nisso, essa coisa de, fulano sabe muito mais do que eu, né? Tá muito mais preparado. Não, absolutamente. Não tem isso, A né? gente se completa, cada um tem. Se você tem algo para me ensinar, eu Sim, tenho algo para te ensinar, é isso, é uma troca, né? Apenas o que é que acontece? Nós duas aqui estamos dando a cara a tapa. A gente está se expondo, é, a gente é, está se jogando aqui, né? sim. Gente, eu queria até colocar aqui para vocês, se tiverem alguma pergunta, fiquem à Pode vontade, tá? perguntar. É. É, o que eu penso em relação a essa questão aí que tu está colocando é o seguinte, essa coisa de humildade, né? Eu sou muito pequena, não sei o quê. Não, não, eu sou uma consciência que estou fazendo o meu melhor para estar bem. Oh, daí é daqui de Natal, meu querido, seja Seja bem-vindo. bem-vindo. E é isso, é você ter essa consciência, sabe? Gente, não é errado você entender que você é um ser lindo, que você é um ser que tem toda a chance, que tem toda a abundância à tua disposição, que você pode sim ter as rédeas da vida nas tuas mãos. Então, é Sim. isso, sabe? Essa, ai, não, eu não posso ser. Quem sou eu? Eu sou uma criatura que já levei porrada até umas horas, que levo porrada até dizer chega, mas que estou aqui, estou Sim. fazendo a minha parte, né, Sim. nesse mundo aí, para fazer um mundo melhor. Estou fazendo a minha parte. Então é isso, sabe? É reconhecer essa coisa que você tem também. Não é só. Então, muita gente fala assim, não somos quase nada. Existe uma coisa na Conscienciologia que eu admiro muito, que o Valdo chamava o seguinte: somos mini peças em um mecanismo. Um max mecanismo. Ou seja, um motor, se você tira um parafusozinho, ele já não vai funcionar 100%. Então, Sim. sejamos esse parafusinho, beleza, Sim. mas eu tenho a minha importância, Sim, sim, sabe? sim. E isso que tu colocou dos riscos, né? Que esse é o assunto principal aqui da live, os riscos de você não reconhecer essa questão dessas vidas multidimensionais que você tem, sim, outras experiências, essa negação, né? Já chega, gente. Já são, sabe, Cristo veio aqui para dar uma ajuda para a gente, coitado, tá aí o que fizeram com ele, sabe? Mas fazia parte da experiência dele. Se Sim. ele não tivesse passado por nada daquilo, a gente não estaria onde a gente está hoje. Então, tudo tem o seu valor. Sim. Sabe, por mais difícil e doloroso que seja escutar isso. Então, o fato de você não aceitar essas coisas, cada um pensa o que quer, eu estou dando aqui a minha opinião. Sim. Longe de mim querer ser a dona da verdade, tá, sabe? Experiencie, faça as suas experiências e aí você Não tira as precisa suas acreditar, conclusões. não, né, Dilma? Testa. Faz Ah, o teste. não adianta. E até Experimenta. porque, acreditando ou não, acontece. Sim. Pronto. Então, os perigos, justamente esse é o ponto que eu quero colocar. Por exemplo, projeção astral. Muita gente tem, não acredito que não sei o que isso, aquilo outro. A vida após a morte. Tá, outra coisa que acontece? Se você não acredita, você fica à mercê dessas influências. É simples assim. Existem consciências que ainda estão em um nível patológico, estão em desequilíbrio. Essas experiências, essas consciências, elas vão. É a lei da atração, tá? Vai na mesma vibração. Então, se você não acredita, se você não faz esse trabalho contigo mesmo, se você é cheio de preconceito, de falta de amor, seja por si mesmo, seja pelo outro, se você não tem essa consciência e não quer acreditar, então você fica à mercê de tudo isso. Eu digo isso por experiência própria, gente. Quando eu fui para o centro espírita, eu estava entregue às baratas. Já estava tipo assim. Era tipo assim, são 8,
7 passes, 8 passes, você já tá já para lá, passaram 15 para mim, sabe? Então é isso, é você ter essa consciência de que se você não desconhece a coisa, você não pode se proteger também. Sim. Você não sabe? Então, esse é um dos perigos que eu acredito. Porque que São, existe, assim, existe. É. claro, claro. Sim. Uhum. Você falou uma coisa muito bacana, que nós não somos pequenos, né? Que essa ideia assim, oh, quem sou eu? É a autoestima da pessoa que está muito baixa. E até antes de ontem, Dilma, eu pensava dessa forma. A questão religiosa também tem muito forte isso, Sim, né? então assim, A religiosidade. sim, então assim, quando eu, que foi antes de ontem, né? Até antes de ontem, eu tinha esse pensamento, oh, quem sou eu? Como sou? Falsa humildade, né? Falsa humildade de com força. É para poder ganhar o reino dos céus. A Claro. gente sabe disso, inconscientemente tem isso, a gente tem isso muito alojado, né, no Sim. nosso subconsciente. Então, assim, a primeira vez que eu tive contato com os arcturianos, por exemplo, que aí eu tive contato lá com Metatron, que aí eu fui, hã? Quê? Hã? Oi? Hein? Que isso? Quem sou eu? Oh, quem sou eu? O Pirei de quê? vez. Ou pensa que pirou de vez, ou pensa que não é. Quem Pegou sou de eu, né, surpresa, para entrar em né? contato com esse ser? Sim. Aí que né, eu percebi uma assim, nós somos iguais, né? Nós somos irmãos, tal. Hã? Ai, que isso? Você tá de onda com a minha cara, você tá de zuzu com a minha cara. Dilma, eu demorei para entender isso. Eu demorei para entender e para chamar de meus irmãos, de meu irmão. Quem pode ser contribuição agora? Olha, tá ruim aqui. Quem pode ser contribuição aqui para mim? Qual o irmão de luz que está disponível? Que bora aqui, ó, babado apertou aqui do meu lado. Então, assim, eu demorei, Dilma. Mas Demorei isso muito. quem não, quem nunca, sabe? Quem nunca? Essa coisa de você, o que importa, gente, é o que você faz com isso. Você agora, o que é que você faz com isso? Você aprendeu a lição? Você Nossa, percebeu que não é por aí? Então é o que está valendo, está tudo certo. Se sim. não quer acreditar, tá certo. Cada um vive a sua vida da forma que quiser, evolui no tempo que Ou não quiser. evolui Agora o também, que a né, Dilma? gente. Tá tudo certo. Depois a gente se encontra nas quebradas da evolução. Sim. Só que o que é que acontece? Se você, que esse também é um dos perigos que eu percebo, né, de você não insistir em não querer conhecer tudo isso, o que é que acontece? Você fica tão à mercê da coisa que você vira alvo de consciências, como eu falei antes, né, que Sim. podem chegar até você, que vão sugar a tua energia, automaticamente sugando a tua energia, porque é o seguinte, é uma consequência, gente. Quando começa a vir nesse nível, vai chegando no corpo físico, os adoecimentos, no corpo psíquico também. Então, assim, você ter esse cuidado, você perceber que isso, querendo ou não, vai existir. Então, já que existe, pelo menos vamos dar uma protegida aqui. O que é que eu posso fazer para me manter em uma frequência mais elevada? Então, por exemplo, um exemplozinho aqui, bem televisão. Cara, o povo para gostar de desgraça. Ah, tá lá, um morrendo, não sei o que. Ai, vamos olhar, vamos. Porque a gente precisa desse sofrimento para Sim. comprovar que nós somos pobres coitados, que viemos aqui para esse mundo para sofrer, para pagar karma, para isso, para aquilo outro. Não. E, Nós viemos aqui para e tem um descobrir o detalhe, né? quanto a vida é linda. Que Uhum. precisamos Pode de falar. alguém para salvar a gente. Ah, tem que terceirizar, porque dá muito trabalho fazer. É muito mais fácil. Coitado do Deus, meu amigo. É, Ai, Deus, ó, vai para tua conta. Não, Deus te pague. Que Deus te pague que nada, meu amigo. Você é quem vai pagar depois. Então, sabe, usa essa cabeça, esse cérebro maravilhoso, usa esse coração. Então, quando falamos coração, a gente sabe que o coração é uma alegoria, tá?
Temos chakras, que são centros energéticos, e esses centros energéticos trabalham determinadas emoções, né? Estão ali ligados a determinadas emoções. Então, você reconhecer tudo isso, você começa a perceber o seguinte: eu estou tendo uma oportunidade linda de estar vivendo aqui, de estar conhecendo pessoas maravilhosas, de estar reencontrando pessoas que já passaram antes pela minha vida, estão passando novamente, de uma outra forma agora, né, de uma outra visão, um outro tipo de comportamento. Então é isso. Ó, colocar aqui que eu disse que ia falar aqui antes e terminei pulando. E eu acho que é importante isso. Eu tive, quando eu estava na Itália, eu não suportava mesmo ouvir as coitadas das romenas. É romena que chama em português, né? Pessoal da Romania. Sim. Da Romênia, Sim, isso. são romenos. Uhum. E aí o que é que acontece? É porque meu cérebro ainda fica funcionando ainda meio que... Eu adoro italiano. Aí, para não perder o idioma, eu fico assistindo filme em italiano, tudo, para não Eu também perder, acho né? linda. É lindo, eu amo. E aí, o que é que, apesar de ter tido umas notícias que eu tive lá, assim, que não foram muito agradáveis, não, as vidas que eu tive por lá, mas tudo bem, faz parte. E aí, o que é que acontece? Eu não suportava. Oi, Boa George, noite, seja bem-vindo, Leone. boa noite. Que bom que você está aqui. Então, o que é que acontece? Eu não suportava a voz. Sabe quando incomoda a voz de alguém? Aham. Você, ai, que vontade de ir no pescoço. Não tinha meditação, não tinha vegetarianismo, não tinha nada que mantesse o equilíbrio. A vontade que estava era de ir no pescoço. Sim, gente, de vez em quando ainda dá essas vontades. A gente passa Sim. por isso, tá? Nós continuamos tendo esses desafios também. Aí, o que é que acontece? Quando eu queria tentar entender o porquê, porque aquilo me fazia mal. Eu não me sentia bem em ter esse tipo de sentimento, de sensação. Sim. Já não era tão. Eu sabia que aquilo ali não tinha mais que fazer tanta parte de mim, sabe? Sim. Aí eu tive uma projeção onde eu estava, eu sabia que era eu, tá? Porque, gente, é bem interessante. Na projeção, você é como se fosse um filme, você fica ali sobrevoando, assistindo aquela cena toda, mas você tem todas as sensações que aquele personagem está tendo. Você sabe que é você é como se você imagine uma. Sabe esses filmes que passa que o negócio entra assim na pessoa? Pronto, é mais ou menos isso. Então, eu me via como esse senhor, né, barbudão, assim, bem homem das cavernas, buga, buga. Aí eu olhava, observando a cena, chegou um casal de ciganos. Eu já fui cigana em algumas vidas. Então, chegou esse casal de ciganos e esse cara matou o cara, o cigano, na paulada. Eita. Enquanto ele estava fazendo isso, eu escutava os gritos da mulher. E no momento que eu Hum. escutava esses gritos, aquilo ficou no meu subconsciente. Me perdoe por estar falando sobre essas coisas aqui, Não, mas é porque faz parte, sabe? se você Para está que as falando, pessoas consigam. é porque é para ser Hum. falado. Sim, porque precisa, já chega de passar a mãozinha na cabeça, não, não Sim. pode falar isso, não pode falar aquilo, não, não quer ouvir tanto eu ouvido, desliga lá, é mais ou menos assim. Por quê, gente? Por que a gente está falando dessa forma? Porque a gente precisa acordar aí essa bagunça toda, milhares e milhares de consciências perdendo, tendo vidas ceifadas com esse vírus. Vocês acham que esse vírus vem de onde? Por que tem esse vírus? É desequilíbrio do planeta. Quem é que está acabando com o planeta? Nós. O planeta não está se autodestruindo, somos nós que estamos fazendo tudo isso. Sim. Com desmatamento, com queimada, com alimentação, dando dinheiro para essas grandes indústrias. Simples assim, tá? Então, vamos começar a enxergar a vida dessa forma.
assumindo a responsabilidade também pelos nossos atos. Sim. Não adianta só apontar o dedo, né? E fazendo algumas Então, pequenas tudo ações, isso, né? claro, o pouco que você faz já muda. Então, a partir do momento que eu tive acesso a essa informação, quando eu olhava para alguma daquelas meninas, que inclusive eu trabalhei com algumas, consegui trabalho para elas e tudo, eu resolvi isso. Já não me incomodava mais. Eu fiz amizade com algumas delas. E esse ponto, o que é que significa? Que foram resgates de pessoas que em outros momentos não eram tão meus amigos, a gente não se dava. E é assim que funciona. Sim. Por mais que a gente não entenda, mas é muito lindo de ver esse movimento. Eu acho Sabe? lindo. E sou suspeita para falar. Né? Do jeito que você está falando aí, na leitura dos registros acásticos, na leitura e cura dos registros acásticos, é bem assim que acontece. Na regressão também, quando a pessoa faz regressão de vidas passadas. Por isso que eu fiquei assim, falei, olha, quando eu vou fazer uma leitura de registro acástico, por exemplo, ou então uma regressão, se a pessoa não acredita, porque quem dá o tom é o cliente. É a pessoa. Né? O cliente que dá Não o vamos tom. fazer nada que seja invasivo, né? Não. Tem que ter a permissão. Dilma, não aparece. Simplesmente o eu superior da pessoa que conduz. Fecha a porta. Fecha, eita, ó, aquela janela tem uma brecha ali, fecha, chega, corre a cortina. Então, assim, para a pessoa não ver. Mas o jeito que você falou aí é muito interessante, porque é muito igual. É muito igual. E eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha tido assim, esse entendimento que é uma viagem astral. É uma viagem que você faz. Sim, muitas vezes, quando você sai do corpo, você acessa vidas passadas, você acessa vidas futuras, você acessa o seu, o seu. É porque eu não quero entrar nessa coisa da quântica, porque senão vai complicar aqui a coisa. Não, mas assim, se você sentir de falar essa alguma coisa, coisa, se você sentir de essa falar, coisa Dilma, dos vai seus. falar, você fala. Tá. Depois você vai Não, te eu falo. complicando. Eu falo, eu fico fazendo a média aqui, mas eu falo, nem se preocupe. É para ir preparando a turma. Vai amaciando, Essa né? coisa Passando a dos mãozinha eus. É tipo assim, dá uma. Acorda. Passa a mão e. O que é que acontece? O que é que acontece? Gente, ó, para vocês que não sabem, existe um termo indiano que eles chamam Shaktipat, que é o toque que o guru, o mestre, dá no discípulo para ele começar o trabalho. Eu recebi o Shaktipat em uma projeção pela AMA, através dela. E foi onde eu comecei todo o trabalho com os meus chakras, né? Aí foi subindo, porque a tendência é você ir trabalhando nos chakras inferiores, né? Que é onde estão guardadas essas coisas mais animalescas, digamos assim, né? O sexo em desalinho, a questão da raiva, do ódio, né? Por exemplo, uma dica aqui, evitem falar palavras que tenham uma carga muito pesada. Por exemplo, eu não falo ódio. Você não vai me ouvir dizer eu tenho ódio disso. No mínimo, assim, no máximo que eu digo, eu tenho uma raivinha disso aqui, sabe? Mas vai trabalhando. Isso é um trabalho longo, gente. É desde 2006 que eu martelo nisso todos os dias, 24 horas por dia. 24 horas, porque depois que você dorme, você continua o trabalho. Aí é que trabalha mesmo. Eu trabalho dobrado quando o corpo descansa. Eu não acredito. Não vou descansar. Doce ilusão. Doce ilusão. O corpo descansa, né? Porque a gente. Né? Não, e tem dias que você acorda, ai, gente, como eu tô cansada. Tá certo. Então, o que é que acontece? Tudo isso que a gente está falando aqui está interligado. Esses são os perigos de você desconhecer tudo isso e você ficar a mercê. Por quê? Nessas projeções você sai do teu corpo. Imagine, sabe essa coisa do fio, gente? Do fio que todo mundo chama fio prata, cordão de prata, não sei o que. Tem um monte de nome aí. O povo adora dar nome às coisas para complicar a vida da gente. Pronto. Tem esse cordão de prata.
Esse cordão, ele é feito de vários filamentos. Ele está conectado com todo o nosso corpo, tá? Então, o que é que acontece? Quando, à medida que esses corpos vão se separando, muitas vezes você sai só no corpo energético, outras pessoas já saem de corpo mental, outros saem, depende muito, tá? Mas tem é como se você desacopla mesmo. Você fica meio que sobrepairando o teu corpo físico, tá? Se você não tem consciência, se você não acredita nada disso, se você não aceita e tudo mais, você vai ficar ali e nessa zona que você fica, nesse local que você fica, é onde você sofre os ataques. Ataques sexuais, ataques de todos os tipos. Tem gente que acorda todo ferido, todo machucado. Isso existe, você querendo ou não. Então, aprenda, aceite, porque dói menos. Você vai saber se defender. Existem exercícios energéticos maravilhosos que vão te dar uma. Mas, repito, tudo isso não vai valer tanto se você não tem um equilíbrio emocional, se você não tem esse amor pela vida, por si mesmo, pelo outro. É isso. Amor. Não esse amor que a gente fala aí, que a gente ouve falar, não. O verdadeiro, que a gente não sabe nem como é. Né? Eu, Assim, eu desconheço. eu já experimentei. Nossa, Denise, a gente fica meio besta. Já não é muito, né? Eu fiquei. Você já experimentou sim, Denise? Claro que você já experimentou. Você só. Todas as. Eu vou dar assim uma dica e depois eu vou pedir para você dar outra dica com relação ao zelo, ao cuidado que a gente pode ter à noite. O que que eu faço todas as noites, todas as noites, todas as noites? Eu, intencionalmente, eu ativo o cubo de Metatron e eu simplesmente digo ativar o cubo de Metatron, ativar o cubo de Metatron, ativar o cubo de Metatron e ativo o cubo de Metatron. E eu convido, eu peço aos arcturianos para que eles me levem até as naves deles, a que for mais elevada, porque tem um monte, né? A que for mais elevada, para que eu possa, lá na nave, ser curada, purificada, transmutada, para que eu aprenda, tal, tal. E aí eu me coloco aos cuidados dos arcturianos no decorrer da noite. Uhum. E tem também o escudo marrárico, que é super simples de ativar, que tem no YouTube como que você ativa o escudo marrárico, que eu também ativo o escudo marrárico, que aí quem eu aprendi a ativar o escudo marrárico no sistema arcturiano de cura multidimensional, com Clarindo Melquisedeque, que é o canalizador. Mas o escudo marrárico, ele está disponível no YouTube. Então, o mais elevado é ativar o escudo marrárico de 4 em 4 horas. Mas aí, à noite, eu ativo o escudo marrárico, ativo o escudo marrárico e peço para que fique ativado durante toda a noite. E assim eu fico, porque, né, muitas vezes eu não me lembro de manhã o que que eu passei, mas que eu confio e acredito piamente que eu fiquei, Você sente. Uhum, né, sim. Não precisa nem lembrar. É uma coisa de sensação mesmo. De sim. sentir. Uhum. Então, você pode passar algum exercício, alguma coisa assim que você Posso, que a gente posso. que a gente pode fazer E, à noite, que aí eu já vou. sim, eu poderia, primeiro que tudo, assim, eu sou fã de meditação, tá? É o meu xodó, a tal da meditação tão falada. Então, por quê? O que é que acontece? Quando você medita, quando você observa, uma das práticas que eu gosto, é observar a minha respiração. Eu gosto de me trazer para o momento presente, que é isso que funciona. Então, o que é que acontece? Quando percebo que eu estou meio voando, boiando aí por aí eu, eita, eu estou respirando, aí automaticamente a minha consciência volta pro corpo. Ai, E ai, ai. outra coisa que me ajuda é a respiração diafragmática. Ela já é minha respiração normal, já. Eu já respiro o tempo todo assim.
Nossa, que Que é aquela que bacana. você infla a barriga, depois você solta, né? Ela entra quando. Essa já é minha respiração normal. E isso me ajuda a Bom, ficar nesse momento. É parabéns, muito porque bom. eu só consigo fazer ela quando eu estou em meditação. Não, não, eu já faço, mas isso é prática também, né? É Anos um e novo anos hábito, fazendo. né? É. É tudo uma questão de você praticar, gente. Eu não sabia nada disso até os 35 anos. Depois dos 35 para cá, pronto, eu não parei de fazer todos os dias, o tempo todo. Então, a meditação, ela traz para você essa acalmia, essa consciência, né, de que é você a coisa, que é você que tem que ser responsável. Então, procurar se manter o máximo que der em equilíbrio durante o dia. Ai, disse um monte de desaforo com uma pessoa que passou ali e olhou para minha cara e disse que eu era feia. Pô, cara, como é que faz uma coisa dessa? Eu ainda não sou perfeita, não. Eu ainda não estou tão evoluída, não. E aí, o que é que você faz? Opa, isso já não faz parte de mim. Vamos trabalhar esse momento. Perdão, eu reconheço que, mas está tudo certo. A próxima vez eu vou tentar já não ser tão impulsiva, né? E à noite, ao dormir, que é o horário onde que o teu corpo físico somente vai repousar, esse momento você precisa ter essa proteção, eu digo que é uma proteção completa, você não vai deixar o teu corpinho lá também largado, não, sabe? Então, existe uma prática que se chama mobilização básica de energia, Hum, MBE. Se você põe no YouTube, ele vai te mostrar como funciona. Que nada mais é do que você imagina uma luz entrando pelo topo da tua cabeça, pelo teu chakra coronário, que é esse chakra, gente, é o que conecta com o universo, né? Com as energias do universo. E aí você vai baixando essa energia, essa luz, passando por todo o teu corpo, imaginando ela fazendo uma limpeza. Ela vai vir de qualquer cor. Então não foque nisso. Não é importante. Deixa vir a cor que vier. sim. Pô, Dilma, veio amarelo, outra veio azul, outro veio verde, não tem problema. É por quê? Porque os chakras, eles estão relacionados com cores. Então, essas cores podem variar de acordo com a necessidade do momento que você precisa trabalhar. Então, tu imagina essa bola, né, de luz descendo pelo topo da cabeça, passando pelo teu corpo, depois ela sai pela planta do pé, que é onde tem outro chakra, por isso que é tão bom você caminhar na natureza, caminhar na grama, né? Botar o pezinho no chão. Ai, é uma delícia. E depois você imagine essa luz subindo e saindo novamente pelo topo da tua cabeça. Isso lentamente, tá? Depois você vai acelerando. Faz uns 5, 10 movimentozinhos desses. Geralmente eu faço uns 5. 5 devagarzinho, depois eu 5 acelerado. Esse movimento vai fazer com que crie uma espécie. É como, imagina uma capa de energia em volta do teu corpo. É mais ou menos assim que fica. Que é o tal do estado vibracional. E aí, quando você atinge esse estado vibracional, o que é que acontece? Você sente formigar o teu corpo, parece que tem um monte de espinhozinho. É bem gostoso de sentir. Que interessante. Vou fazer Você isso pode hoje. treinar. É super recomendável você treinar embaixo do chuveiro. Hum, A água ela é uma ótima condutora, sim. então ela te ajuda nessa prática. E aí depois, com o tempo, você pode fazer isso em qualquer lugar. Eu não recomendo você fazer em ambientes, tipo assim, o supermercado, não sei o quê. Eu não recomendo você fazer, tá? Mas, porque, assim, quando você mexe, trabalha energia, você está fora de casa, está fora do teu habitat natural, é meio perigoso, né? Existem muitas consciências que estão precisando, né? E aí você chama muita atenção, é mais ou menos assim. Então, se você não se sente preparado para isso, eu recomendo fazer em casa, quando for dormir. Então, faz essa coisa. Para os religiosos, para as pessoas que têm suas crenças, que acreditam em um santo ou
em Jesus, ou não importa o nome que você dá, faz uma prece, mas essa prece vinda dentro do teu peito, sabe? Com todo o teu amor, com todo o teu respeito, com toda a tua gratidão. E um dos exercícios mais fortes de proteção que eu conheço é a tal da gratidão. É você se sentir grata pela vida, você agradecer por tudo. Mas não aquela gratidão da boca para fora, não. Aquela que teu corpo vibra de emoção. Essa é a verdadeira prece, essa é a verdadeira. Por quê? Porque automaticamente a tua vibração vai ficar alta. É. E aí, quando você sai do corpo, você dificilmente você vai ser. Pode até ser atacado, tá? Eu já sofri ataque com a beleza, mas assim, tranquilo. Qualquer coisa, não tenha medo, porque o que é que acontece? Quando você tem medo, quando você tem um susto, alguma coisa, você automaticamente você volta pro corpo. Não se preocupe. É verdade. Você é puxado de volta. É. Então tá tranquilo. Ô, Dilma, interessante que essa ferramenta aí que você ensinou, né, que você passou, ela também é uma limpeza energética, né, pelo que eu percebi, pelo que eu estou entendendo, Sim, ela limpa ela o campo, limpa. Sim. limpa o campo. Na verdade, ela é utilizada mais para isso, para limpeza, para você tirar, né, miasma, seja o que for que está ali preso ali no teu campo energético, você consegue, né, com a prática, você consegue dando uma limpada. Sim, então Uhum. é muito bacana para limpar pensamento. Forma pensamento são os pensamentos Sim, repetitivos, né, vamos só dizer assim. sim. Então, né, é muito, muito interessante. Eu tenho Uhum. batido muito na tecla aqui, Dilma, sobre limpeza energética. A importância de se fazer limpeza energética na Muito, casa, no corpo, muito. na casa, no corpo, na casa, no corpo, na casa, no corpo. Porque as Uhum. pessoas parecem que eu sei por mim, né? Que eu esquecia. Atualmente eu faço limpeza energética. É raro um dia que eu esqueço. Ontem, por exemplo, eu não fiz. Na casa. Em Principalmente mim, esse período que a gente está vivendo, né? Está muito complicado. então, em mim eu faço todos os dias mais de uma vez por dia. Uhum. Né? Então, assim, comumente, agora como eu já estou mais acordadinha, percebo um pensamento que, assim, não era lá grandes coisas, opa, peraí, eita, bora aqui, bora limpar. Ou um comportamento, como você mesmo disse, né? Disse assim, não é aquele Sim. pendurado que nasceu no campo sem ser semeado. A gente, Não, tem que trabalhar. É tipo assim, uma coisa que tu tá colocando aí, que é muito interessante de frisar isso, é o seguinte, cara, não adianta nada tu ir para uma igreja, para um templo, seja para onde você for, chegar ali, meditar, fazer oração, chorar, fazer o que você for, e quando você sai dali, você encontra alguém que está ali precisando de um sorriso, e você simplesmente ignora, ou você simplesmente começa a falar da vida alheia ou começa a se chatear com a própria família, né? Que é o grupo familiar, o grupo karma familiar, é o mais difícil, geralmente. É onde a gente tem mais rabo preso. Então, é, assim, não adianta de nada você fazer essas é. limpezas e tudo. E tem que ter um bom senso, né, também. Ô, Dilma, um dos atendimentos que eu faço, assim, uma das minhas especialidades nos atendimentos é atender casais. Uhum. E, ô, O gente, bicho pega. a minha alegria é quando assim a pessoa. Eu atendo individual também, né? Só a mulher, ou só a esposa, Uhum. ou só o homem. Sim. E a minha Meus alegria, atendimentos estão sendo online. Eu estou atendendo só online por enquanto. eu também. Eu Né? só atendo online. A minha alegria, Uhum. Dilma, é quando a pessoa percebe que o outro não tem nada a ver. Que é a pessoa com a pessoa e que o outro é mestre. Oh, seu marido, sua esposa é seu mestre. É bonito de ver, É né? bonito de ver, Quando mas a eu acho gente que eles ficam chega com nesse vontade de vir ponto. aqui na minha casa arrancar meu pescoço. Mas eu, Cara, um dos papéis mais difíceis que eu conheço é o de terapeuta. O terapeuta bom mesmo, ele não vai passar a mão na sua cabeça, não. Ele vai mostrar isso para você. Imagina aí, eu com minha irmã fazia isso comigo. Eu com raiva, chega a trincar assim, os dentes de raiva, e ela olhava e fazia, a culpa é sua, não culpa. Eu não, o Horácio Frazão, que é um ativista quântico que eu adoro, ele falou uma coisa determinada vez que eu achei o máximo.
Tira essa palavra culpa do teu dicionário. Põe responsabilidade no lugar. Vê como dá uma leveza, né? Sim. Dá uma certa leveza, né? Quando você muda isso. Porque a culpa, ela fica muito para aquela coisa mais religiosa, né? A culpa da religião e tudo. Então, põe responsabilidade. E aí, ela dizia, a responsabilidade é sua. Eu sou o seu espelho. O que você está vendo em mim é porque você reconhece em algum nível. Você tem isso em você em algum nível. Eu saio daqui que eu não sou. Eu me senti na rainha da cocada preta, a coisa mais linda desse Sei mundo, como é mais isso. fofa que Deus colocou no mundo. Claro. Né? Quem sou eu? Eu sou uma pedra preciosa. Aí eu descobri que não é tanto assim. Mas é Menino, bom, sabe? é, Você coloca o dedo na ferida assim. quando você falou de autoconhecimento, é, o autoconhecimento ele vem de mãozinhas dadas com várias coisas, né? E uma das coisas, né, Uhum. vou chamar de coisa, é a autorresponsabilidade. Não Sim, existe sim. espiritualidade sem autorresponsabilidade. Diga aí, Dilma. Uhum. Filha, Sim. bate aqui que não vem em mim que eu tô facinho, que eu tô me responsabilizando por tudo. Não, nossa senhora, mas foi um tapão que eu levei, mas foi um tapa muito bom. Porque eu acordei, não, peraí, quer Sim. dizer, porque antes eu considerava, Dilma, quer dizer, a primeira consciência que eu tive, a primeira expansão que eu tive foi assim, que eu atraía as coisas para mim. E aí depois, Perfeito. o segundo entendimento, né? Acho que ainda vou ter mais alguns, mas assim, o entendimento que eu creio. Aí Uhum. depois um outro entendimento que eu tive foi eu planejei. Gente, como é que Pode eu vou melhorar ainda querer isso mais, para minha amiga. vida? Como Como é pode que eu vou melhorar querer ainda? isso para minha vida? Tem jeito de melhorar ainda mais, amigo? Qual vai ser o próximo entendimento? Como é que é o negócio? Porque depois que eu planejei tudo, depois que eu planejou tudo, tá tudo nos conformes. Vai, então, Não, e o melhor é quando você escuta o seguinte: ó, na verdade você queria muito mais. A gente deixou só uma partezinha porque sabia que você podia não aguentar. Você queria resolver muitas numa tacada só. Então, assim, você é jurou você que você ia pegar dar conta tudo assim, isso. com o pé nas costas. A gente ri, É tipo assim, vai fazer o quê? você pega isso, sabe? E começa a entender que é tudo. O Fernando está se acabando de rir. É? É você descobrir que isso tá tudo certo, gente. Tá Ai, não, eu tudo sou errada porque eu não certo. acredito em nada disso. Ai, eu sou uma meleca porque minha vida. Não, tudo no seu tempo. Não vá querer dar o passo maior do que a perna, não. Tem pessoas, ó, você quer me ver ficar assim, arrasada. Eu fico olhando assim, como é que pode isso? Quando eu vejo pessoas dizendo, ah, eu quero abrir o meu frontal. Eu quero abrir o meu frontal para conectar com as. Aham, tá certo. Eu digo, mas vem cá, tem algum medo, assim, de algumas coisinhas? Ah, eu tenho, não quero, eu só quero ver coisa bonita. Eu digo, pois se prepare, porque não é só coisa bonita que você já vê, você vai ver. Você vai ver consciências porque quando que é uma coisa assim que pega muito, as, algumas consciências elas estão num nível tão doentio que elas viram, elas ficam, assumem formas animalescas também, né? Assumem formas animalescas, o corpo, a consciência ainda acha que ainda está vivendo aquilo ali, então o corpo em pedaços, e por aí vai. Então, assim, muito cuidado com o que você deseja, sabe? O outro diz assim, ah, eu quero lembrar das minhas vidas passadas, tá? Vai lembrar de uma vida passada tua que foi jogada dentro de uma fogueira. Ah, é mais ou menos assim que funciona a coisa, gente. Então, é para se levar a sério. Sim. É uma coisa, a gente brinca e tudo, porque ao mesmo tempo que é sério, é leve. É você levar, você olhar para isso com leveza, sabe? Sim. Não dramatizar tanto. Na verdade, a gente consegue. Né? Ô, Dilma, uma coisa que eu tenho percebido é que assim, se não for leve, se não estiver leve, não quer dizer que não é desafiador.
É um desafio. Uhum, A gente sim, precisa se dedicar todos os dias. Só que o que é sim. meu é leve. Precisa ser Uhum. leve. Se não estiver leve, é porque eu estou no drama. Aí alguma coisa errada não está certa, né? Sim. Que nem Aí a tem a questão Dilma. egóica Sim, também, né? sim. Tem a questão do ego. Então, assim, o que é da Dilma é leve para a Dilma, não para mim, Uhum, mas para a Dilma é leve, sim. né? Então, para mim é leve o que é meu. Então, sempre que tá Por isso o pesado, não julgamento é tão importante. Porque sim, você não sabe onde é que o sapato está apertando no calo do outro. Você sim. não está no pé do outro para sentir a dor, né? E graças É a aí que Deus, vem o respeito. né? Já basta o meu apertar, Dilma, Então, gente, calça o sapatinho mais macio, né? sabe? Então, assim, uma coisa Aham. que eu aprendi com os arcturianos é para ser leve, mas é Uhum. um trabalho. Não tem, Gente, tem folga, não, amor, é todo dia. Não tem esse negócio. Ah, amanhã de é igual a manhã. cantiga de grilo. É igual a cantiga de grilo, não adianta você trabalhar. Ó, antes de ir para a Itália, eu trabalhei em um hospital aqui em Natal. No hospital que eu trabalhava era mais ou menos assim. Em cima era o UTI, embaixo era o necrotério. Ou Eita. subia ou descia, o negócio não estava muito bonito. Então, o que era que acontecia? Eu ficava no meio disso, trabalhando não sei quantas horas. E aí, quando eu chegava no centro espírita, eu tava, que é uma outra coisa dos perigos que a gente está comentando aqui. Eu chegava assim, ó, Nossa. eu não tenho coragem de falar quando eu chegava no centro espírita. E aí o que era que acontecia? Aí eu tinha que tomar passo, aí melhorava e ia para casa. Cara, aí eu comecei a perceber o seguinte, eu também posso me aplicar a esse. Aí eu comecei a trabalhar as bioenergias. Então, tem até uma dica que eu vou dar aqui para vocês, que Pois, eu aprendi com o professor de yoga. pois diga. Maravilhoso. Você olha para a palma da tua mão. Hum, Isso é um exercício que eu faço para mostrar para as pessoas o que é energia, tá? hum. Você olha, você foca nessa partezinha aqui da tua mão, que é onde tem um chakra, né? Qualquer uma. E aí você imagina. Qualquer uma Não, das no duas meio mãos. da mão. Qualquer uma. E aí você foca nesse meio, que é onde tem esse chakra da palma da tua mão, você foca nele e imagina ele circulando. Automaticamente vão aparecer essas bolinhas brancas. Não sei se está dando para vocês verem. Ó, vai começando a aumentar essas bolinhas. Vai começando a aumentar. Você vai olhando para ela. Isso é a ativação do chakra, tá, gente? Então você começa a perceber que essas bolinhas brancas vão aumentando. Isso é ótimo para mostrar para o povo que não acredita nessas coisas. E aí, isso aqui é energia. Você está doando. Essa energia aqui é o que você pode. Sabe quando você passa a mão num gatinho que ele fica lá lambendo sua mão? É isso, ele está sentindo essa energia que está saindo da sua mão. Então, você ter esses conhecimentos, você acreditar ou não nisso, mas existe. Então, começa a fazer esse trabalho Eu tô hoje, olhando pra minha anota, mão, tô faz meio um. abestalhada, porque a minha mão, ela é toda assim, tem jeito? Tem jeito, tô olhando pra minha Hã? mão, eu nunca tinha observado, a minha mão, ela é pintadinha. Aham. E se você focar nela, ele vai aumentar mais ainda. E se você chegar perto de uma planta, ela aumenta mais ainda. Se você coloca um cristal nela, ela vai aumentar mais ainda. Isso é uma dica para você saber se o cristal é bom, tá, gente? Vocês que gostam de pedrinhas aí, as bruxinhas da vida que gostam de pedrinhas. Põe na palma da mão e observa. Vai ativar o chakra na hora. Se você colocar ela na mão e você observar essas pontinhas brancas aumentando, a pedra ela é boa, ela é uma pedra, não é uma pedra falsificada, digamos assim. Essa é uma coisa que eu utilizo para saber se minhas pedras são pedras mesmo ou não, Ô, são Dilma, imitação. Hum. 22h42. Pois é, né? O tempo passou, né? Tá tão bom, né? Mas vamos parar. Outro dia a gente faz outro. Com certeza, com certeza. Eu vou parar de colocar É tema bom nas ter... minhas lives. Eu vou colocar assim, bate-papo. Da tal hora a tal hora. Ah, sabe o quê? Ah, sabe o que fluir. É isso. Então é isso, Ai, que gente. Ó, bonito. brigadão pelo convite. Muito Nossa, obrigada mesmo.
Gratidão a você por tantas dicas, por E tanto vamos combinar. aprendizado, por tanta riqueza. Gratidão, 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 Imagina. gente. A todo mundo ficou aqui rindo com a gente, que divertido. E eu vou deixar salvo, né? Tem outras pessoas que se divertem também com a Sim, gente. claro, Vou deixar salvo no GTV. claro. Quem quiser assistir, aí E aí a gente combina a próxima no meu canal para a gente continuar esse papo ou aqui, a gente vê como é que o vai. que flui. Beijo. Beijo, 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 beijo. Namastê, boa noite, gente. Tchau. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Tchau.